Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje nós vamos falar sobre um tema que toca diretamente o coração e também a mente: o impacto psicológico de não falar o que sentimos. Quando guardamos emoções para nós mesmos, elas podem acumular e gerar ansiedade, estresse ou sensação de isolamento. Falar sobre sentimentos não significa apenas compartilhar problemas, mas também organizar pensamentos, compreender nossas próprias reações e fortalecer a conexão com quem nos cerca. Aprender a verbalizar emoções contribui para relações mais saudáveis, ajuda a prevenir conflitos internos e oferece oportunidades de autoconhecimento. Nesse episódio, nós vamos explorar a importância de verbalizar o que sentimos, os benefícios dessa prática e como que ela pode ser incorporada no cotidiano para melhorar o nosso bem-estar emocional. E hoje, nossa convidada é a Cristina Kuhn, que também é psicóloga e está aqui para abordar esse assunto com a gente. Cristina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, principalmente falar de coisas que eu acho que as pessoas precisam tanto, a gente precisa tanto, né? Exatamente. De ficar bem. Exatamente. Fala pra gente aí um pouquinho da sua trajetória como psicóloga, há quanto tempo já nesse ramo, né, nessa área? Eu sou assistente social na primeira faculdade, depois eu fui para psicologia. Então, a psicologia para mim é uma área que eu sempre amei. E depois eu fui atrás de conseguir, né? Então, eu fico muito feliz de poder me ajudar e ajudar o outro, assim, né? Nessa área da saúde mental que hoje não tem coisa mais necessária, né? Sim. De colocar na nossa vida diária, que é a malhação para a saúde mental, né? Sim. Não só no corpo. E é bom porque hoje em dia isso é um assunto mais falado. Antigamente não se falava muito disso. E saúde mental era meio que um tabu, né? Estou me sentindo cansado emocionalmente, mentalmente, tá com depressão, tá com ansiedade, era tudo frescura. E hoje em dia não, já é um assunto muito mais falado. Se fala sobre isso. É bem abordado, tanto dentro de escolas, faculdades, ambientes de emprego. Eu acho que deveria ser falado muito mais, né? Porque a gente precisa aprender a se conhecer, né? Aprender a como a gente faz quando vem essas emoções. E foi como eu falei aqui na introdução sobre o autoconhecimento. Eu sempre falo que todos os episódios aqui do Psicologia e Propósito deveriam ser regidos pelo autoconhecimento. Quando a gente se conhece, eu acho que tudo toma um rumo muito mais rápido, mais fácil e muito mais eficaz na nossa vida, né? E essa questão de não falar o que sente, isso hoje está virando meio que um problema também, né? Eu acho que sempre, na verdade, sempre foi, né? A gente não aprende, a gente não aprendeu. A gente aprende tudo, menos como é que a gente faz com aquilo que a gente sente. Então, eu acho que na primeira, quando a gente fala de emoções são fenômenos naturais, ponto. Então, se eu sinto raiva de você, eu sinto raiva. O que eu vou fazer com isso depois, aí que está a minha responsabilidade. Sim. Mas ela não está no cunho moral, assim. Ela está no... Eu sinto, passa aqui, é um vento que passa, né? É uma coisa que eu sinto. Então, primeiro, ela é natural. Sentir raiva, sentir inveja, sentir medo. A gente não aprende, a gente coloca na conta do ai que feio, né? Que feio ficar triste, você é ingrata. E não é isso. E talvez isso venha muito da criação. Eu acho que as crianças estão sendo muito reprimidas e não estão sendo estimuladas a colocar para fora o que elas sentem e o que elas pensam, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu contei isso aqui em algum episódio aqui passado, que teve um dia que ela chegou da escola, eu dei banho nela e vestindo a roupa nela, eu falei, como é que foi na sua escola? Foi tudo bem, todo dia a mesma resposta, foi tudo bem. Aí eu, foi tudo bem? O que você fez? O que você aprendeu? Ah, não sei. Aí eu falei, você vai conversar com a mamãe. O que foi que você aprendeu? O que você comeu na hora do almoço, na hora da janta? O lanchinho. Eu que preparei o lanche, eu sei o que ela comeu. Vem o cardápio para mim, eu sei o que ela comeu, mas eu quero que ela fale para mim isso. Até mesmo aquela liberdade de...
a tia falou assim comigo e eu não gostei, eu fiquei triste, ou então meu amigo tomou meu brinquedo e eu fiquei frustrada. Eu quero que ela fale isso. Meu marido virou para mim e falou assim: por que você está, entre aspas, forçando ela a falar com você? Falei: porque ela precisa aprender a colocar para fora, tanto as experiências que ela teve, quanto as emoções, o que ela sentiu, o que ela pensou e tudo mais. Ela precisa botar isso para fora. Não Quando tem ela emoção crescer, feia, não né? tem, não tem. E quando ela crescer, vai ser muito mais fácil dela colocar isso para fora também. Mas hoje em dia, por que será, Cristina, que as pessoas têm tanta dificuldade de expressar o que elas pensam, o que elas sentem? Eu acho que vem disso, né? Dessa cultura nossa de que é feio. Saúde mental ainda é uma coisa meio complexa para o nosso dia a dia. A gente pensa em malhar o corpo, que é bom para a saúde e tal, mas malhar o nosso cérebro para o nosso bem, a gente não faz. Então, a gente aprende que é feio ficar triste. Se eu tenho tudo, eu sou ingrata. Se eu tenho inveja, é feio, é pecado. Então, a emoção vira uma coisa feia. E quando você fala da tua filha e você falar com ela, né, você está ensinando ela que não é feio falar. Sim. Vai ser feio o que eu vou fazer com a minha inveja, né? Vai ser feio o que eu vou fazer, vai ser prejudicial o que eu vou fazer com o meu medo. Mas o medo, essas emoções básicas, elas acontecem, né? Elas alcançam a gente. E eu acho que até mesmo se tratando de crianças, a função dos pais de mostrar para eles que os pais também sentem. Se a criança fez algo de errado, a mamãe ficou triste, né? O papai não ficou feliz. Ou se a gente sente um medo, a minha filha sabe que eu morro de medo de aranha. Então ela fala assim: ih, papai, mata a aranha, a mamãe tem medo de aranha. Então ela consegue já ir reconhecendo, né? Essas emoções, esses sentimentos, tudo. E tem que ser estimulado e os pais precisam mostrar que é natural. Encarar que é natural e não fazer caras, né? Nossa, que feio falar isso. Sim. Né? A gente pode não falar, mas a gente expressa no olhar, Sim. com uma reprovação, né? Então, primeiro, emoção, ela é um fenômeno natural. A gente não aprende. A gente não aprendeu. Acho que dificilmente a gente começa aprendendo na infância. E é um tema, e eu acho que é bacana vocês falando sobre isso, porque é importante a gente falar sobre Sim. o quão bom falar sobre as nossas emoções, não segurar, né? E tem um outro ponto importante, que a gente não dá permissão para que ela saia. E ela precisa sair, né? Ela precisa ir para fora. Tem um autor que é Tal Shahar, ele diz assim: a emoção chega, a gente tem que acolhê-la e depois aceitá-la e depois deixa ela embora. Não segura ela, não retém, não esconde ela, né? Exatamente. A gente teve aqui também um psicólogo do esporte, não me lembro agora se foi o Pedro Reis, se eu não me engano. E ele contava que da preparação dos atletas e no momento das competições. E ele falava assim, tem atleta que antes de entrar para a competição, eles não conseguem colocar tanto para fora o que eles estão sentindo, que eles chegam a passar mal, chegam a vomitar, chegam a, sei lá, desmaiar, porque não conseguem colocar para fora. E daí vem a ajuda psicológica, né, para todos eles. E quantas vezes a gente que atende pessoas, pacientes, né, quantas vezes as pessoas chegam para terapia, isso geralmente acontece no início da terapia, que a pessoa ainda não está habituada e tudo mais, e elas não conseguem falar o que elas sentem. Eu tenho pacientes que ficaram ali, às vezes 1 mês, 2 meses, me enrolando, me engambelando ali para não falar, para não conversar, para não mostrar o que sente, o que acha, o que pensa. E talvez isso, será que seria um medo de ser julgado? Porque já foi muito julgado ali na sua vida privada. Então, para que eu vou falar, né? Acaba não confiando também, né? Exatamente. E quais seriam os principais benefícios psicológicos de verbalizar o que a gente pensa, o que a gente sente, enfim? Então, tem muitos, né? Assim, tem... é como se você abrisse as portas e tirasse aquele mofo, aquela sensação de escuridão. Você abre, você cria um espaço no seu cérebro, né? De bem-estar, tira a tensão. Eu acho que ajuda na ruminação, diminui a ruminação,
porque a emoção ela vai dando frutos, ela vai dando filhotes, né? Sim. Então, quando eu entendo que falar sobre o sentimento, falar sobre a emoção é bom, né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer logo, né? Vamos fazer rápido. Sim. Mas é um processo para cada pessoa. É um processo. É um processo, né? Bom, bato na tecla. Bom seria se isso já fosse falado com crianças desde sempre, né? Outro exemplo que eu já até trouxe aqui no Psicologia e Propósito em outras ocasiões foi a questão do meu irmão. Eu tenho um irmão que ele é 15 anos mais novo do que eu. E quando ele era pequenininho, Cristina, ele não conversava com ninguém. A gente perguntava como é que foi na escola. Às vezes ele só balançava a cabeça. Nem com a gente dentro de casa. Eu acho que eu trouxe o exemplo dele na questão da timidez. Mas nem com a gente dentro de casa, ele não conversava, não falava. Então, a gente não sabia o que ele estava sentindo, não sabia o que ele estava pensando, né? E aí, a minha mãe virou e falou assim, não, vamos ter que procurar um psicólogo para ele. Menina, pronto. O menino se soltou. Hoje em dia, fala até o que não deve. A gente brinca. Soltou muito, né? Fala até o que não deve. Mas aí que vem a importância, até mesmo de ser observado, quando é necessário uma ajuda para a pessoa conseguir falar aquilo que ela sente. Porque é até mesmo uma relação de confiança. Como que eu vou confiar em outras pessoas se eu não posso falar para essa pessoa que o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, o que eu penso, se eu não posso falar isso para ela? Né? Acaba que a pessoa começa a se tornar solitária, vivendo na solidão, seria então uma consequência de não se falar o que sente, o que pensa? Talvez. Acho que sim. E eu lembrei de um benefício que é a autorregulação. Porque quando você segura a emoção, ela faz um estrago, ela não é neutra, ela não vem aqui e fica aqui, ela impacta, ela muda até a tua forma de ver, de pensar e até de se comportar. Então, quando a gente pensa de falar sobre emoção, a gente está falando sobre como que eu funciono. Sim. Como quando você diz do autoconhecimento, o autoconhecimento eu preciso saber como eu funciono. Exatamente. Qual é o meu manual? O manual de instruções que é muito diferente de cada um que está aqui nessa sala, né? De quem está assistindo a gente. Cada um tem a sua particularidade. Sim. E não adianta, eu quero funcionar como você. Eu não vou conseguir funcionar. Eu posso até tentar, mas ainda assim vai ficar mal feito, porque eu tenho o meu jeito. E é bacana ter o nosso jeito, né? Exatamente, mas a gente só vai saber desse jeito quando a gente se autoconhece. A gente precisa passar por esse processo do autoconhecimento, né? Início de terapia, a gente sempre pergunta, quem é você? O que você gosta de fazer? O que você faz por você? Eu atendo mais mulheres e as mulheres falam assim, eu gosto de cozinhar. Tá bom, você gosta de cozinhar. Você gosta de cozinhar o quê? Eu gosto de cozinhar frango porque meu marido gosta. Eu falei, não, o que você gosta de cozinhar para você? E elas não sabem responder, porque elas ainda não conseguiram parar e olhar para dentro delas. Uma atividade que você gosta de fazer para você, por você. Às vezes a gente passa muito tempo para tentar descobrir alguma coisa que a pessoa vai fazer por prazer, né? Para ela mesma. Isso também faz parte do autoconhecimento. Olhar para dentro de si e perceber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero. O autocuidado, né? Exatamente. Está dentro desse autocuidado, exatamente. Né? Eu posso cuidar de você, mas eu preciso também cuidar de mim. Sim. Então, tem uma falha aí, né? Sim, exatamente. Quando a gente não faz isso. E é difícil as mulheres entenderem essa parte, muito. Né? Mulher já tem mais esse instinto de doação. Eu preciso me doar para o outro, eu preciso me doar para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, e acaba que ela se anula, né? E muitas vezes, dentro de casamentos, os maiores problemas que se tem dentro de casamentos é essa falta de comunicação no quesito de falar o que pensa. Concorda? Muito, muito. E a doação tem dois tipos de doadores, né? Tem o doador que só faz para o outro, né? Tem essa força de ajudar. Mas tem o segundo grupo dos doadores, que é aquele que faz para si e faz para o outro. Esse segundo grupo de doadores, eles são os mais felizes. Por quê? Porque eles contemplam-se. Sim. Na doação, né? Então, e é muito comum, como você disse, mulheres, principalmente, que acabam se doando para o marido, para os filhos, e
Esquecendo delas Esquece mesmas. de você, né? Esquece dela. Exatamente. E como eu estava falando a respeito dos casamentos, grande parte hoje dos problemas dentro de dos casamentos se dá devido a essa falta de comunicação e também uma coisa vai puxando a outra, né? Essa falta de comunicação barra não falar o que se sente. E aí tem muitas mulheres que falam assim, mas para que eu vou falar? Nem vai levar em conta mesmo. Mas por que eu preciso falar? Ele não vai escutar mesmo. Ou até o homem fala, por que eu preciso falar? Minha mulher não vai dar ouvidos, só presta atenção nos filhos, nas tarefas de casa. Mas daí vem a importância de sentar e ter aquela comunicação clara, né? E realmente falar e conversar sobre tudo. Eu não sei se você vai entender. Eu entendo que a emoção vem. Antes de eu falar com você, eu tenho que falar comigo. Sim. Eu tenho que dar um nome para ela. Né? Então, estou triste. Eu estou triste. O que eu vou fazer com essa tristeza? Eu posso, no segundo momento, dizer, porque a minha tristeza você compartilha, ou você é causadora. Eu posso falar. Eu entendo que, às vezes, como você disse, não adianta falar, mas eu posso acolher a minha tristeza e ver o que eu vou fazer com ela. Então, já é uma boa parte do processo. Sim. Quando eu dou nome, eu pego, ela vem, eu pego, dou nome e digo assim, tá, Cristina, olha aqui. Talvez hoje ainda você não vai resolver, mas pega aqui e deixa embora e coloca na prateleira. Sim. Essa demanda. Né? Então, eu acho que são 2 momentos que a emoção tem. Ela vem, você pega, e depois você vai conversar, vai encontrar uma forma de consertar se for alguma coisa relacional, né? Sim. E uma diferença, será que existe entre desabafar com um amigo, contar para um amigo aquilo que está pensando, que está sentindo, e buscar a ajuda profissional? Eu acho que as duas, há diferença, mas os dois modelos, né, os 2 modos são super importantes. Eu entendo que eu posso dizer que depende do grau da dificuldade. Sim. Pode ser que eu estou triste aqui, antes da gente começar, eu falo com você, você fala, Cristina, faz isso, e limpa, assim. Sim. Né? Abre os canais. Pode ser que eu fale com você, e isso dure, perdura, e eu vou tendo sintomas de insônia, incômodo, isolamento, e isso perdura por mais de 6 meses, né? Pode ser que eu preciso de uma ajuda profissional. Sim. Sim. Então, eu acho que em problemas, em situações pontuais, é fundamental a gente ter rede de apoio, né? Eu bato bastante na tecla com pacientes, né? Eu falo assim, na TCC, depois de um tempo, depois que a gente elimina aquelas demandas que vieram, vai ter uma alta, a pessoa vai ter alta. E eu falo para ela, cadê a sua rede de apoio? Quando você tiver alta da terapia, você precisa ter a tua rede de apoio. Pelo menos uma pessoa de confiança que você fale assim, hoje eu não estou bem, eu preciso conversar, eu só preciso botar para fora. Aquela pessoa que vai te escutar. Né? E daí vem a importância de se ter essa rede de apoio, aquela pessoa de confiança que vai escutar, que não vai julgar, que vai te acolher, e talvez você também vai ser a rede de apoio daquela pessoa. Isso eu vejo que é essencial. Sim. Tem um autor que ele chama de nicho restauradores. Todo mundo tem que ter o seu lugar de se reenergizar, né? Seja na espiritualidade, seja com os amigos, seja com a família, seja um hobby que você faz. Então, esses nichos restauradores é super importante, Sim. até para que, a gente está falando sobre emoção, até para que isso abaixe Exatamente. o nível do incômodo que eu estou sentindo dela. Às vezes eu não vou conseguir de imediato tirá-la, mas eu posso procurar alguém, eu posso dar uma caminhada ou um banho mais quente, né? Um banho mais prolongado. Isso tudo eu vou fazendo de uma forma mais manual, sabe? E a gente vai começando a ter aquele bem-estar maior,
né? Então, seria essa uma das expressões emocionais, né, que contribui para o nosso bem-estar? A gente mesmo se olhar e falar, não, peraí, eu acho que um banho quente vai me ajudar, eu acho que conversar vai me ajudar. Às vezes eu sou pega falando Isso é sozinha. perfeito. Às vezes eu tô conversando comigo mesmo, mas parece que são duas pessoas que estão ali. Uma vez meu marido falou assim, você tá bem? Você precisa de ajuda? Aí eu falei, não, tô conversando. Ele conversando com quem? Aí eu falei, tô conversando comigo mesmo, deixa eu me escutar, né? Deixa eu me escutar. Eu falo isso para os pacientes, eu também tenho que fazer isso na minha vida. Às vezes eu falo, ó, escreve o que você está pensando. Perfeito. Coloca no papel, porque se torna concreto aquilo dali, e você vai ver de uma forma melhor, mais ampla. E às vezes eu falo assim, peraí, eu acho que eu estou precisando fazer o que eu falei para fulano fazer. Eu pego um papel e eu escrevo, ou às vezes eu estou sozinha, eu começo a conversar e verbalizar aquilo ali que está passando na minha cabeça, e isso vai ajudando. Né? A gente vai se sentindo mais leve, a gente vai entendendo o que está passando na cabeça. Eu diria que isso que você falou é uma das estratégias simples que a gente tem. Né? Emoção vem, ela é grande, ela é pequena, ela é média. Eu posso chorar. Chorar é um meio estratégico de diminuir a tensão. E é normal. Inclui homens também, né? E é normal. Todos podemos chorar. Sim. Pode chorar no banheiro, no banho, pode... Então, é uma das coisas que traz esse relaxamento. A segunda é procurar a sua rede de apoio, alguém que você confie. E a terceira é escrever. Sim. Ai, não consigo falar, Cristina. Escreve. Escreve, porque aí você, de uma certa forma, a emoção ela vai embora, ela vai sair, né? Sim. Eu lembro quando era pequena e a gente ia assim em papelaria, essas coisas, e sempre vendia aqueles diários, né? Ainda tinha aquela chavinha que ficava ali no diário. E às vezes a gente falava assim: "Ah, mãe, deixa eu comprar um diário, não sei o que lá". Aí às vezes os pais falavam assim: "Por quê? Tá querendo esconder coisa da gente?" Mas eu acho isso, trazendo agora, né, para 2025, no século XXI que a gente está agora. Olha a importância de um diário, de você fazer uma criança já começar a ir escrevendo as coisas dela dali. Está sentindo, exatamente. Né? Suas dúvidas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu parei para pensar agora. Olha só, a importância de você dar um diário e falar assim, ó, aqui você pode colocar tudo que você está pensando e vai ser só seu. A criança vai falar, poxa, aqui eu posso liberar tudo. Isso é importante para ela. Muito, muito. Acho que é uma estratégia. Sim. Né? É uma forma de você... Que a emoção tem que ir para fora. Sim. Se ela não vai para fora, ela vai para o corpo. Exatamente. E aí a gente entra no assunto da psicossomatização. Exatamente. Né? Que muita gente acha que é mentira, muita gente acha que é bobagem, mas existe de fato a psicossomatização. Porque quando a mente não resolve, o corpo recai no corpo. Sim. E o corpo acaba sendo a tela que recebe isso. Não é a emoção vem, a mente tem que dar um jeito, mandar ela embora, mas assim, recebendo ela, dizendo, seja bem-vinda, seja ela qual for. E fala assim, agora pode ir embora. Então, é uma porta que entra e tem uma porta que sai. Quando não acontece isso, ela para, ela é reprimida, ela vai para o corpo. Sim. E aí tem as doenças autoimunes, né? Vem a depressão, vem a ansiedade, mas fisicamente impacta o corpo. Exatamente. Né? Aquelas dores que sente aqui cai a nossa imunidade. No ombro, nas costas, tudo. Ai, mas veio do nada, não dormi de mau jeito. E é tão interessante porque a gente tem aquelas células killers, que eles chamam, que matam as células que vêm invasoras para trazer doença para a gente. Quando a gente pensa em emoção não verbalizada e mandando ela embora, ela para aqui, ela deposita, ela fica no corpo. O corpo reage a ela, só que ela vai exatamente nessas células que são os nossos soldados, né? Aqueles guardas que, peraí, aqui está aqui, ó, Cristina, vamos pegar aqui. Quando eu retenho a emoção, abala essas células, elas ficam mais enfraquecidas, né? Então, mexe com a nossa imunidade também. Então, a gente não vai dizer que são só problemas psicológicos. Já vira para o lado fisiológico e biológico também. Muito. Quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em algo mais crônico que começa numa emoçãozinha, entre aspas, de uma raiva que eu não aprendo. Não aprendo desde criança.
ou melhor, aprendo a retê-la desde criança e acabo virando um adulto que ainda não consigo mandar ela embora numa boa, né? Eu acho interessante porque fiquei sabendo até de um caso de uma pessoa que desenvolveu diabetes depois da morte de um familiar. Eu não conversei com essa pessoa, mas o que eu gostaria, eu só queria perguntar uma coisa. Depois que o seu familiar morreu, você conseguiu colocar para fora, você conseguiu viver o luto da perda? E eu tenho quase certeza que a resposta vai ser não. Porque desenvolver uma doença dessa, diabetes, por conta da perda de alguém, também pode ser colocado aí dentro do quadro de somatização. Não vou dizer que é coincidência. Não vou falar que é coincidência. Muito. E isso é muito. Eu acho isso muito forte. Por isso que, como a gente vai na academia, a gente tem que ir na academia mental e ver, peraí, o quanto isso está me impactando. Sim. O Tal Shahai, ele fala assim, se isso te impacta, faça alguma coisa, né? Vai lá e faz. Procura alguém que você confia. Sim. Porque é falando que a gente é curado, é escrevendo que a gente tira esse peso, porque se não tira, pesa aqui e vai para o corpo. De alguma forma. De alguma forma. Gastrite eu acho que é a mais comum. Tem gente que fala assim, ai, não posso ficar nervosa que a gastrite ataca. É isso. E tem uma coisa que você falou antes sobre o corpo, né, que você fala sozinha e tal, fica entendendo um pouco o que está acontecendo com você. É importante que a gente sempre vá ao corpo. Por exemplo, nós duas estamos sentadas aqui. Como é que está a minha perna esquerda? Minha perna está cruzada. Ela está bem? Ou ela está adormecendo? Né? Eu estou falando com você e estou sentindo ela. Né? Então, os sinais que o corpo vai dando para a gente precisa observar, sentir. Né? Se eu estou com alguém que traz um peso em mim, eu preciso entender, peraí, tá pesado aqui, deixa eu dar uma caminhada, deixa eu tomar uma água. Tudo isso, a gente vai baixando o nível dessas tensões que vêm com as emoções. E é o tempo todo. Exatamente. É o tempo todo, né? Exatamente. Eu falando aqui com você, para mim é tenso. É tenso porque o que eu vou falar? Eu vou falar bem? Será que as pessoas estão entendendo? Eu estou me vendo. E é muito bacana quando a gente consegue. Exato. Se ver fazendo. Então, o corpo é um dos lugares onde eles estão informando a gente. E o que eu vou fazer com essas informações? Isso que é bacana, né? E aí que está a incógnita. O que eu vou fazer com elas? Tá vendo como é importante você falar aquilo que você pensa, o que você sente? Cristina, falando agora de traumas, como que os traumas e as experiências passadas podem afetar a forma como alguém expressa o que sente e o que pensa? Desde o que vai acontecendo com a gente, vai moldando, né? Vai moldando a gente, positivamente ou negativamente. Sim. E quando a gente pensa em traumas, né? É como a gente vai se relacionar com elas. Então, se tem uma criança que passou por abusos, sejam eles quais forem, violência, é impossível essa criança ter a autenticidade de dizer assim, olha, mãe, eu não estou bem aqui, eu estou triste. Uma mãe que espanca, um pai que grita, um adulto agressivo. Então, o trauma vai modelando, vai moldando um pouco o cérebro dessa criança. Então, como que vai ser esse adulto? Esse adulto vai entender que emoção tem que ser reprimida. Não precisa ser dita. Não pode ser dita. Então, eu tenho que aguentar aqui. Então, ele vai se adaptando a isso. E é uma adaptação, o cérebro precisa funcionar de algum jeito. E ele vai funcionar do jeito que ele consegue. Então, quando a gente pensa em trauma e emoções, são duas coisas que são muito difíceis de lidar, né? de fluir, da emoção fluir. Então, precisa de ajuda. Exato. Acho que precisa de ajuda porque o trauma impacta tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Também. Você falando aí, eu me lembrei agora
bem no início do Psicologia e Propósito, nós recebemos aqui o Dr. Cleiton Bezerra, ele é delegado federal, e ele trabalha nessa área, na parte de delegacia de abusos e exploração sexual infantil. E ele falava com a gente a respeito disso. E aí você me falou agora, eu me lembrei. Quando uma mãe deixa um filho na casa de uma cuidadora, por exemplo, e a mãe ou o pai fala assim, olha só, eu não quero ouvir nenhuma reclamação sua e eu não quero que você fale nada, entendeu? Não quero ouvir uma reclamação sua. E aí a criança, às vezes, vai para o ambiente daquele, muitas vezes... Muitas, não, poucas vezes, em nome de Jesus. Mas acontece algo ruim com aquela criança, mas o que está na cabeça dela? Eu não posso falar. Minha mãe falou que eu não posso falar, que ela não quer saber, que eu não posso reclamar, que eu não posso falar. E é ali onde a maioria dos abusos não são falados, não são retratados, porque a criança passa a ser reprimida. Exatamente. Né? E aí o trauma se agrava ainda mais, tanto pela repressão, de não poder falar, não quero ouvir reclamação sua, não quero que falem mal de você para mim, você tem que obedecer, tem que fazer o que mandarem. Olha como é que a criança já cresce pensando. E aí sofre um abuso, não estou dizendo somente de abuso sexual, mas às vezes a criança leva um tapa, né, de alguém, um abuso psicológico, e ela não vai conseguir verbalizar aquilo, justamente porque ela foi reprimida a isso. Exatamente. Então, por isso que quando eu penso em trauma, eu penso no oposto a ele, que é como eu posso aprender a ter a minha autenticidade que foi proibida, Sim, né? A autenticidade de ser, olha, estou desconfortável aqui, posso sair desse lugar e ir para outro? Uhum. É autenticidade. Claro, a autenticidade tem dentro... não é você o que eu quero ser, né? Não importa onde eu estou, mas a Sim. autenticidade é o direito de eu me expressar. Exatamente. Não é o direito de eu fazer o que eu quiser, mas é o direito de me expressar. Então, o trauma, ele impacta de um jeito a gente, que por isso que é importante falar sobre. Sim. E recuperar um pouco o controle disso, né? Exatamente. Na TCC, a gente tem bastante treinos, né? Então, a gente faz até o treino de habilidades sociais, quando pessoas não conseguem socializar. E um muito comum é o treino de assertividade, onde a pessoa ela vai poder falar, eu sempre falo isso aqui, é uma linha muito tênue entre a passividade e a agressividade. E no meio dela está a assertividade. E eu sempre brinco, eu falo assim, olha, vocês podem falar tudo o que vocês quiserem, com qualquer pessoa que aparecer na sua frente. Exatamente. Sabe? Apareceu qualquer autoridade, você pode falar com essa pessoa qualquer coisa. Tudo vai depender da maneira como você fala. Né? Mas muitas pessoas, elas buscam principalmente, né, o treino de assertividade por não conseguirem mostrar o que elas pensam. O famoso dizer não. Hoje aí a gente se fala muito nas redes sociais, você tem que dizer não, você pode dizer não. Tem uma maneira de a gente falar não, até mesmo para não causar um incômodo na outra pessoa. Mas a gente precisa mostrar quando a gente não quer fazer, quando a gente não quer comer, quando a gente não quer ir. Tem muitas pessoas que vão porque falam, por que você veio? Ah, porque eu não consegui falar não. E aí eu estou aqui. Né? Então, esses treinos que a gente usa na TCC são de suma importância, até mesmo para as pessoas começarem a colocar o que elas sentem. Eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Não vai por quê? Porque eu não me sinto à vontade naquele lugar. E as pessoas têm dificuldades com isso hoje. Mas antes de eu entendo que antes de eu dizer não a você, eu preciso entender o que eu quero. Sim. Assim, né? O que o meu corpo está dizendo. Ah, você fala, vamos ao cinema hoje? Eu digo, eu queria ficar em casa. E aí eu não ouço essa voz que diz eu quero ficar em casa, porque eu estou cansada e tal. Não ouço. E aí eu digo sim para você. Então, acho que são duas etapas. A primeira se ouvir. A primeira é ver os sinais, assim. Quais informações está vindo aqui de mim? Eu sou analfabeta muitas vezes. Eu era analfabeta. Até a minha adolescência, eu não sabia quem era Cristina. Achava que Cristina tinha dificuldade, Cristina era muito tímida. Nossa, você não sabe falar direito. Nossa, você é isso. Você não tem nenhum talento para mostrar, não toco violão, não faço nada. Que isso? Você vai se colocando no lugar. Hoje eu sei quem eu sou. Continuo não fazendo muita coisa, mas assim,
tá ótimo sendo Cristina. Então, é informações que fui recebendo e fui entendendo como que Cristina funciona. Exatamente. Né? O tal do autoconhecimento. Que Aí a é gente fundamental. volta lá no primeiro bloco. O autoconhecimento é fundamental. A gente tem que saber quem que a gente é. Senão, acho que nada flui, né? Mas criar ambientes seguros, né? Dentro de uma casa, se tratando de casamento, de criação de filhos, ou de amizade, ambiente de trabalho. Como criar, né, esses ambientes seguros para que as pessoas possam falar, serem ouvidas e não se sentirem julgadas? É um desafio, É um desafio. Né? É um desafio. Por isso que começa dentro. Tem que começar dentro, não pode começar fora. Porque se eu não tenho um controle dentro, como que eu vou exigir que na nossa relação seja diferente? Sim. Então, eu acho que falar, como vocês estão fazendo, falar sobre emoção, né, é importante porque educa a gente. Educa a gente se autorregular. Porque o não falar, o não sentir, desregula. Sim. Então, se me desregula, vai aumentar a minha raiva. Se eu não consigo falar, ela fica aqui, aumenta. E aumentando, eu posso abruptamente te xingar. Sim. Numa discussão de trabalho, em casa. Então, volto, que informação que aqui está dando em mim, né? Eu trabalho com fulano e fulano me causa desconforto. O que eu vou fazer com isso? Sim. É a pergunta. O que a gente faz com isso? Né? E a solução disso é que muitas vezes as pessoas não conseguem achar, né, a resposta para essa pergunta. Talvez eu vá dar uma resposta que ajude, que é, quando a gente pensa em emoção, a gente pensa, se a gente fosse dividir o cérebro em dois, que não é assim, mas só para a gente entender, tem o cérebro emocional e tem o cérebro racional. Sim. Quem controla as emoções não é o cérebro emocional. Cérebro emocional é se eu estou com raiva dessa pessoa aqui, eu vou levantar e vou dar um chute na canela dele. É isso que eu quero fazer. É isso que eu tenho vontade de fazer. Sim. Né? Agora, se o meu cérebro lógico, racional, ele fala, Cristina, você não vai fazer isso. Você vai isso é fora de ética. Não vai ficar feio para você, imagine. Você vai levantar, você vai tomar uma água. É autorregulação. Sim. É autocontrole. Então, como a gente precisa aprender. Eu acho que hoje a nossa sociedade está muito louca. Sim. As pessoas estão totalmente sem freios. Então, uma pessoa sai do carro e pega uma pedra e vai bater no outro porque fechou ele. Então, você está vendo, a gente está vendo isso, muito comum. Então, isso precisa ser um autocontrole e é necessário. Por isso que a gente precisa falar de emoções. A gente precisa falar sobre isso. Até porque tem muita gente que sente, mas nem sabe o que é que está sentindo, né? As pessoas às vezes confundem até mesmo sentimentos e emoções e não sabem dar nome àquilo dali. E aí eu até comparo adultos dessa forma com crianças, que às vezes falam assim, eu não sei o que eu estou sentindo, né? E os adultos, tem adultos que estão da mesma forma, que estão agindo da mesma maneira que crianças, leigos nessa parte emocional, né? E nessa parte sentimental, e que precisa ser educado em relação a isso. E o cérebro racional é ele que vai educar, é ele que vai frear o nosso cérebro emocional. Então, o que as pessoas precisam de freio? O freio tem que ser acionado aqui na frente, ó. Sim. É no nosso pré-frontal. Exato. Você falando de cérebro racional e emocional, eu só me lembrei daqueles desenhos animados, onde fica o anjinho e o diabinho do lado, um falando, vai e faz. É mais ou menos isso, né? Na faculdade mostraram pra gente que é dessa forma. Vai e faz, e o outro fala assim, não faz não, ó, vai dar ruim, não vai ser legal, você vai ser julgado. Pensa na consequência. E aí fica aquela luta, mas é essa luta interna que a gente tem que ter. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Eu posso bater? Posso. Eu devo bater? Não, eu não devo bater. Porque eu meço as consequências. Mas hoje em dia, a gente está tendo muitas pessoas, vamos usar essa palavra, inconsequentes. Que elas não medem. Né? Exatamente.
E isso é um perigo. É um perigo tanto para elas mesmas quanto para outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto que é: para a gente se sentir bem, a gente tem que abraçar a infelicidade. Sim. Para eu estar bem aqui, sentada aqui falando com você, eu tenho que abraçar tudo de ruim que está acontecendo comigo, né? As coisas que não estão tão boas. E cabem sem que eu me perca na minha infelicidade. Sim. Então, aprender que a gente é muito irritado, eu acho que é super importante. Aprender que, dependendo do ambiente, eu vou ser grosseira, então eu preciso encontrar uma forma de não propiciar esse ambiente para que eu apareça de uma forma mais desequilibrada. Exatamente. O tal do autoconhecimento. Não tem jeito, Não gente. tem, a gente vai e O vai e volta. autoconhecimento, eu acho que vai reger tudo. Tudo em todas as áreas, em todos os temas. Não tem para onde correr. E será que teriam técnicas, assim como na TCC, não sei, que as pessoas poderiam usar, que ajudariam ela, né, a se abrir mais emocionalmente? Eu falei aquelas 3, eu acho que é um bom exercício, que é chorar. Se permita chorar. Busque ajuda. Um amigo. Né? Eu atendo uma pessoa que disse: você disse isso para alguém? Ela falou: não. Eu falei: você tem que procurar. Procura o seu pai ou procura a sua melhor amiga. Então, fica aqui embutido sozinho. Sim. Então, procurar alguém. Se está muito difícil, já procurou, não deu jeito, procura um profissional. O terceiro é escrever. E tem um autor que ele fala de micro-recuperações. Então, tem micro, tem médias e grandes recuperações. Então, um banho quente resolve. Um café, dou uma pausa, vou tomar um café e volto. Respiração profunda. Então, olhar o que está acontecendo com o seu corpo vai te dar as informações que você precisa. Exatamente. E é só ficar atento. Ele fala com a gente, né? E uma dica para outras pessoas. Vamos supor que eu conviva com alguém que eu percebo, fulano não consegue expor o que ele está pensando, o que ele está sentindo, não sei nem o que ele gosta porque ele não consegue colocar isso para fora. Como lidar com essas pessoas que têm essa resistência de falar sobre as suas emoções e sobre o que pensa? A gente não pode fazer muita coisa. Não dá né? para dar aquela sacudida Porque nele e falar, fala. É de dentro para fora. É uma intencionalidade dele de querer mudar. O que eu entendo é que você pode criar um ambiente seguro, né? De escuta, uma escuta ativa, onde essa pessoa entende que você está querendo, ele consegue ser autêntico com você. Então, a autenticidade é isso, é eu dizer para dizer, olha, não estou afim de ir, não está legal aqui para mim, não está bom. Melhor ir embora. Então, essa autenticidade, então você precisa me dar esse... É como se você abrisse um portal para que eu conseguisse ser eu mesma. Porque, senão, essa pessoa, ela não vai conseguir. Acho que, aos poucos, é um processo, né? O que depende da gente é ter essa escuta ativa. Sim. Sim. Você está falando uma coisa bacana e eu estou aqui mexendo no meu celular. Ou eu estou fazendo uma comida. Não. Espera aí, parar e olho dizer, no olho. Como eu posso te ajudar? É uma escuta ativa. Eu acho que abre portais, assim, né? E cria aquele ambiente acolhedor. Exatamente. Né? A pessoa se sente à vontade, trazendo para o lado mais infantil, materno e paterno e infantil, é o não falar, engole o choro. Para de frescura, né? É sentar e perguntar o que foi. Por que você está chorando? Calma, se acalma. Não, eu estou aqui te escutando. Por que você está chorando? O que aconteceu? Como é que você está se sentindo? Ajudar, né? Como eu posso te ajudar? Né? Mas a gente vê muitos pais assim, engole o choro, não quero ouvir você chorando, não quero saber o que você tem. Né? Engole o choro e vai brincar e deixa isso para lá. Muitos falam, resolve na rua, né? Se chegar em casa... Ainda mais o homem, né? Se chegar em casa com esse problema, ainda vai ter o problema em casa também, porque eu te pego. E não é dessa forma. Tem que ter esse ambiente acolhedor, abrir para que, desde criança, já se sinta à vontade de poder falar, né, sobre todos os assuntos e sobre tudo. Uma coisa que eu acredito que eu já falei aqui também,
esse negócio de a mamãe é a sua melhor amiga. Não. A mãe é mãe, a melhor amiga vai ser outra. O pai é o pai, não é o melhor amigo. Mas a criança, futuro adolescente, futuro adulto, tem que entender que é um lugar seguro, né? Que eles podem falar tudo. Né? Que se tiver um problema, eles podem trazer o problema. Se tiver um medo, eles podem trazer um medo. Que se sofreu alguma coisa, um trauma, alguma coisa, eles podem trazer isso, porque eles vão ser acolhidos, né? Fazer esse ambiente melhor para cada um deles. Exatamente. E como que a prática regular, né, de expressar sentimentos pode melhorar a nossa saúde mental a longo prazo? Acredito que gera aquele bem-estar, né? A gente sempre fala que o falar é terapêutico. Na TCC, o terapeuta também fala bastante, né? Diferente um pouco da psicanálise, onde o terapeuta fica mais calado. Mas tem sessão que a gente não consegue interagir, né? A pessoa, às vezes, ela chega com tanta coisa que ela despeja tudo na sessão. E aí, às vezes, já aconteceu, não falar nada na sessão, chega nos 50 minutos, no final, a pessoa fala assim, nossa, você não falou nada, mas eu tô me sentindo tão bem. Ela falou assim, porque você descarregou hoje, né? Você botou tudo para fora. Porque o falar é terapêutico. Às vezes a pessoa só precisa falar. E a gente vai se sentir bem naquele momento. Mas a longo prazo, quais seriam esses benefícios, assim? Muitos benefícios, eu diria, tanto físicos quanto mentais, né? Tem evidências disso. Então, primeiro, acho que a gente tem que sair do automático e entender que as emoções, elas têm que ser vistas. Sim. Têm que ser aceitas, vistas, nomeá-las e que depois eu vou pensar o que eu vou fazer com isso. Então, primeira regra é, eu quero me sentir bem? Quero, todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer ter aquele ângulo, aquele coeficiente angular de equilíbrio emocional que fique pelo menos aqui, ó. Tô bem. Não tô péssima e também não tô ótima, tô bem. Então, para manter isso, é a gente entender que a gente precisa sair do automático. Esse automático que é, tenho raiva, eu vou sentir raiva de todo mundo. Eu tenho tristeza, eu não vou fazer mais nada. Então, entender que a gente tem uma forma mais intencional de mudar essas coisas. O cérebro ele é tipo uma mesa de som, vai que diminui aqui, aumenta lá, né? Então, tem que equalizar, peraí, essa emoção não está boa, o que eu vou fazer com ela? Eu acho que, na medida em que a gente entende que o cérebro ele é mexível, Sim. Ele pode ser transformado, seja em qualquer idade. Tem a neuroplasticidade cerebral que diz isso. Ah, você sofreu muito, chegou com 50 anos, como que eu vou tirar tudo isso? É possível. Sim. É possível ir mudando as pecinhas, equalizar. Pega a sua mesa de som e vai equalizando. Então, é possível você ter os benefícios a longo prazo dessas mudanças. Menos ansiedade, menos depressão diminui, né? A criatividade aumenta, a saúde física, a imunidade aumenta. Eu acho que tem muitos benefícios. A vida social aumenta. Muito, porque a tua energia não fica lá só para segurar aquela raiva, né? Sim. Você abre, você relaxa. Exatamente. Mas será que existiria um momento correto ou mais apropriado para se falar o que sente, né? Porque o que sente, o que está incomodando, enfim. Muitas vezes as pessoas falam assim, Laísa, mas eu falei. Aí a gente fala, mas não estava naquele momento, né? Acho que não era o momento, não estava na hora certa. E será que existe um momento ideal para a pessoa poder, então, abrir o coração e falar tudo? Acho que não tem um momento ideal, mas tem alguns indícios, assim. Primeiro, eu tenho que dar um nome, eu tenho que entender o que eu estou sentindo, antes de dizer para você o que eu estou sentindo. Então, é o cérebro racional, né? Ele precisa pegar o cérebro emocional e dizer, peraí, entendi. Entendi emocional o que você quis dizer. Entendi, eu estou triste porque o fulano não me convidou para ir ao cinema. Tá, entendi. Aí ele vai criar uma estratégia para falar com aquela pessoa. Então, não tem um momento certo. Acho que o momento certo é eu dar um nome
para minha emoção, Uhum. eu entender aqui e aí Eu consegui verbalizar aquilo. eu consegui planejar para eu verbalizar com o outro. Uhum. Mas eu sempre entendo que é primeiro eu comigo. Por isso que volta ao autoconhecimento. Sim. E a checagem do meu corpo. O que o meu corpo está dizendo? Uhum. Eu vou encontrar aquela pessoa, meu coração está palpitando porque eu não quero evitar de estar com aquela pessoa. Então, acho que é isso. Sim. Não tem um tempo certo. Existe o tempo que você precisa para lidar com a sua dor, com a sua emoção, primeiro. Sim. Depois fica tudo mais fácil, eu acho. Tem aquelas pessoas que falam assim, aquela famosa musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, ainda tem o nome da fulana depois, né? Mas você trouxe pra gente falando um pouquinho a respeito da neuroplasticidade, né? Eu não costumo atender idosos, já atendi pessoas de um pouco mais de idade, mas eu não costumo atender idosos. Mas eu acredito que tem uma resistência bem grande de idosos de virem para terapia, porque fala assim, vivi minha vida toda assim, para que eu vou mudar? Né? Sou assim mesmo. Sou assim mesmo, vou morrer desse jeito e acabou. E pessoas que falam, não, eu não consigo me abrir muito, mas eu sou assim desde pequena, então vai continuar assim. É possível, então, falando aí da neuroplasticidade, né? Essas pessoas aprenderem uma melhor forma de se expressar, de falar o que sentem, mesmo que elas tenham nascido assim, crescido assim e tudo mais. Muito. Acho que essa é a boa notícia, né? Que a neurociência está trazendo, que é essa possibilidade de mudar o teu cérebro, como ele funciona. Sim. Tem a mentalidade fixa e tem a mentalidade de crescimento, que tem muito a ver. Mentalidade fixa é, eu nasci assim, eu aprendi assim, não vou aprender diferente. Cristina, eu sou assim, sou irritado. Você é assim? Não. Você está tendo prejuízo porque é muito irritado? Então, muda essa mentalidade fixa, parada, né? Para uma mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é, Cristina, como eu posso aprender a ser menos irritado? Né? E isso é possível. Não importa a idade. Exatamente. Tá vendo? Mesmo que você ache que não tem jeito, tem jeito sim. Dá para mudar, você vai conseguir colocar para fora, aprender a se expressar, a mostrar o que você pensa, o que você sente. E eu tenho certeza que esse programa de hoje, esse episódio de hoje, certamente ajudou você. Cristina, obrigada pela sua presença. Foi uma honra, muito bom conversar com você. Foi ótima conversa, o assunto rendeu. Igual eu sempre falo, né, pessoal, no final de todo episódio, eu acho que daria mais um podcast. A gente começa os assuntos e a gente vai puxando, e um assunto vai puxando o outro, né? E eu acho que daria, sim, mais um podcast fácil aqui. Fala pra gente suas redes sociais, pessoal poder te acompanhar. Eu tenho um Instagram que eu falo um pouquinho dessas ideias em 15 segundos. Normalmente eu pego só... É rápido, uma ideia para a gente aprender. É Cristina Kuhn, psicóloga. É isso, tá passando aí, ó, Cristina Kuhn, psicóloga. Segue ela lá, pega as dicas de 15 segundinhos que ela passa, mas são 15 segundinhos de ouro, eu tenho certeza. E você, muito obrigada. Não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, lá no @canal.cjc. E esse episódio vai estar disponível também lá no YouTube. Então, ajudou você? Manda para outra pessoa que eu tenho certeza que também vai ajudar ela a expressar o que ela sente, o que ela pensa, e ela vai ter um bem-estar muito maior. Lá no YouTube, no canal CJC Oficial. E você de casa que esteve com a gente aqui, muito obrigada pela sua presença e a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito.